Seguimos com o diálogo. Boetos agora se volta para as transformações da matéria, as inclinações da vontade e os fenômenos que ocorrem nos limites entre o visível e o invisível. Aqui está a íntegra do texto para as questões 621 a 640. Questões 621 a 640. O texto na íntegra. 621. Por que o homem boceja quando vê o sol se pôr, ou quando entra em uma igreja silenciosa? Sidraque respondeu: porque o espírito vital sente a mudança do tempo, ou da dignidade do lugar, e busca se recolher. O bocejo, nesses casos, é o sinal de que a alma está se desprendendo das preocupações do mundo exterior para se concentrar no repouso ou na oração, atraindo ar puro para limpar o pensamento. 622. O que é o carvão e por que ele guarda o fogo por tanto tempo? O carvão é madeira ou terra betuminosa que foi cozida sem se desintegrar. Ele guarda o fogo porque perdeu a umidade que o apagaria e a fumaça que o dissiparia. Ele é o espírito do calor fixado na matéria, servindo para que o homem tenha o fogo sob seu comando, mesmo quando a chama viva se apaga. Por que o homem sente um peso no estômago quando está com remorso? Porque a consciência é o vigia da alma. Quando o homem comete o erro, o espírito vital se contrai e o calor foge do centro da digestão para o cérebro, tentando entender a falta. O estômago fica frio e pesado, pois a alma não consegue digerir a culpa, e o corpo padece com essa guerra interna. Qual a razão de o camaleão mudar de cor conforme o lugar onde está? Deus lhe deu uma pele sutil e um espírito muito tímido. Ele não tem garras nem dentes para se defender. Então a natureza o ensinou a refletir as cores do mundo ao seu redor. É o mestre da discrição, sobrevivendo por não ser notado. Lembrando que a prudência muitas vezes vence a força bruta. 525. Por que o homem sente o corpo flutuar nos sonhos de voo? É porque durante o sono profundo, a alma se sente mais livre do peso da carne. Se o corpo está bem disposto e os humores estão leves, o entendimento imagina-se subindo às esferas superiores, que é a pátria original do espírito humano. É o ensaio da alma para o dia em que deixará a terra definitivamente. 626. O que causa o aparecimento de ferro e pedras dentro das árvores muito antigas? A árvore, ao beber a água da terra por séculos, acaba por atrair também as essências dos minerais. Com o tempo e o calor interno da planta, essas essências se endurecem e formam núcleos de pedra ou veios duros como ferro, provando que a vida vegetal pode absorver a força da terra imóvel. 627. Por que o homem sente o desejo de comer terra ou gesso quando está com certas doenças? É um sinal de que o corpo está sofrendo de uma acidez extrema ou de falta de substância terrosa no sangue. A alma, por instinto, busca o remédio na matéria mais bruta para tentar apagar o fogo ácido que corrói as entranhas, embora o homem deva ser guiado por um médico para não se ferir. 628. Por que existem animais que perdem o rabo ou os membros e eles crescem de novo? São criaturas de natureza muito úmida e fria, como as lagartixas. A vida nelas está espalhada por todo o corpo e não apenas no coração. Como a matéria delas é mole e flexível, a natureza consegue enviar a seiva vital para o lugar da ferida e reconstruir o que foi perdido, como uma planta que brota de um galho cortado. 629. Qual a melhor maneira de agir quando um homem poderoso te pede um conselho injusto? Deves responder com parábolas ou com a dúvida. Se disseres sim, trairás a Deus. Se disseres não com orgulho, perderás a vida sem mudar o coração do tirano. O sábio coloca a verdade diante do poderoso,
de forma que ele mesmo se julgue, como o espelho que mostra a mancha sem precisar falar. 630. Por que o sol parece dançar sobre a água do mar durante o meio-dia? É o encontro do calor máximo com a umidade máxima. O sol atrai os vapores com tanta força que o ar sobre a água se torna trêmulo. O que vês não é o sol se movendo, mas a alegria dos elementos que se buscam e se transformam diante dos teus olhos. 631. O que é a bilis, e por que ela é necessária se causa tanta raiva? A bilis é o sal e o fogo do corpo. Sem ela, o homem não teria o calor para digerir o alimento, nem a coragem para enfrentar os perigos. O mal não está na bilis, mas no seu excesso. O homem sábio usa a sua força para agir, mas não deixa que ela transborde em ira cega. Por que o homem sente as pernas tremerem ao descer de uma montanha alta? Porque os nervos e músculos foram esticados de forma contrária ao peso natural durante muito tempo. Ao descer, a gravidade empurra o corpo e os espíritos vitais estão cansados de sustentar o fardo. O tremor é o pedido de repouso da carne, que lutou contra a própria terra. Por que o homem deve evitar dormir com a cabeça coberta? Porque o fôlego que sai do corpo é carregado de vapores que precisam ser dispersos. Se cobres a cabeça, respiras de volta a tua própria fumaça, o que entope os canais do entendimento, causa dores de cabeça e retira a vivacidade do olhar ao amanhecer. Qual a razão de sentirmos uma tristeza sem nome quando o outono termina? Porque o outono é o funeral do ano. A alma vê a natureza se despir e a morte do frio chegar. Esse sentimento lembra ao homem que os seus dias de colheita também terão um fim. É um convite da natureza para que o homem se volte para dentro e busque a luz que o inverno não pode apagar. Porque o ouro é o único metal que pode ser martelado até ficar fino como um fio de cabelo? Porque ele é perfeitamente unido e não possui vácuo ou terra solta em seu interior. A sua alma é tão maleável e sua matéria tão pura que ele aceita qualquer forma sem se quebrar, representando o espírito do justo que se adapta às provações sem perder a sua essência. Por que o homem sente o desejo de gritar quando está em um lugar muito alto e vasto? É a alma tentando se medir com a imensidão. Ao ver o mundo tão grande, o homem sente-se pequeno e o grito é a tentativa de ocupar o espaço com a sua voz, afirmando a sua presença diante da grandeza da criação. O que causa a formação das montanhas de areia, dunas, que se movem nos desertos? É o trabalho do vento sobre a terra morta. Onde não há água para prender a areia, o vento a carrega como se fosse água de um mar seco. As dunas mostram que mesmo o que parece sólido e pesado, pode ser levado pelo sopro do ar, se não tiver a raiz da vida para o sustentar. 138. Por que o homem deve ser misericordioso com os animais de carga? Porque eles sofrem em silêncio e não podem clamar por justiça aos ouvidos dos homens. Quem é cruel com o animal que o serve tem o coração de pedra. Deus ouve o suspiro da besta oprimida e cobrará do Senhor o sangue e o suor que foram tirados com maldade. 139. Por que sentimos os dentes baterem sozinhos quando estamos com frio extremo? É um movimento da natureza para gerar calor através do atrito. O cérebro ordena que os músculos da mandíbula se movam rapidamente, para que o calor do movimento proteja o sangue que sobe à cabeça, evitando que o entendimento congele com o frio do ar. Qual é a coisa mais valiosa que um homem pode aprender antes de completar 30 anos? A aprender a dizer não aos seus próprios apetites. Pois quem chega à maturidade sem governar a sua própria barriga, a sua língua e o seu desejo,
passará o resto da vida sendo escravo de senhores que não têm piedade. A autodisciplina é a verdadeira coroa do homem livre.